Então, boa noite a todos. A gente vai começar outra reunião da retina, do dia 25 de maio de 2023. A apresentação do caso clínico vai ser da Gabriela Pinto, que é fellow de segundo ano da retina. Então, Gabriela? Boa noite a todos, me ouvem bem? Sim. Então, como já apresentado pelo Dr. Sérgio, me chamo Gabriela, sou fellow de retina clínica do segundo ano e hoje estarei responsável pela apresentação do caso clínico da reunião semanal da retina. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao Dr. Sérgio Pimentel por todo o auxílio na elaboração dessa apresentação e ao Dr. Hélio Primiano pelo auxílio na condução deste paciente. Então, o caso em questão trata-se de um paciente de 14 anos, do sexo masculino, branco, natural e procedente de São Paulo, cuja queixa principal era uma baixa de acuidade visual em ambos os olhos desde a infância. O paciente e a família negavam quaisquer antecedentes oftalmológicos, bem como qualquer antecedente familiar. Ao exame oftalmológico, o paciente apresentava uma acuidade visual com correção de 20/100 no olho direito e 20/200 no olho esquerdo, apresentando uma alta hipermetropia de mais de 17 dioptrias esféricas em cada olho. A biomicroscopia do paciente era sem alterações, bem como os reflexos oculares. Pressão intraocular dentro da normalidade, porém o paciente apresentava um comprimento axial reduzido em ambos os olhos, de 16 milímetros no olho direito, 15,4 milímetros no olho esquerdo, e uma UBM que evidenciava uma câmara anterior de profundidade e diâmetro internos reduzidos. Dando seguimento, trago a retinografia de grande angular desse paciente, mostrando algumas alterações em média periferia, em disco óptico e em região macular de ambos os olhos, com maior enfoque na região do polo posterior de ambos os olhos, também alterações simétricas em ambos os olhos. Dando continuidade, trago o exame de autofluorescência de ambos os olhos, evidenciando essas alterações do disco óptico. Em seguida, o corte do polo posterior do B-scan desse paciente do olho direito. Novamente. Em seguida, em maior detalhamento, a imagem superior, a região infrafoveal, para detalhamento dessas alterações, bem como na região inferior, um corte foveal, para o detalhamento dessa outra alteração do paciente. Em seguida, o corte do olho esquerdo. E da mesma forma, os mesmos cortes destacados no olho direito, com alterações bem simétricas em ambos os olhos. E a angiofluorescenografia do olho direito, desde as fases mais precoces até as fases mais tardias. O maior detalhamento dessas alterações periféricas do olho direito. Em seguida, o exame do olho esquerdo, também com detalhamento de alterações periféricas similares ao olho contralateral. Em seguida, o exame do OCTA do olho direito, então evidenciando o plexo superficial, o plexo profundo e a camada de coro capilares do olho direito. De forma análoga, o exame do olho esquerdo. O eletroretinograma de campo total de ambos os olhos, evidenciando uma redução de amplitude de onda A e onda B, tanto na fase escotópica quanto na fase fotópica, compatível com a distrofia de cones e bastonetes, bem como redução dos potenciais oscilatórios, também evidenciando um comprometimento de células das camadas internas da retina. Então, aqui está um resumo do caso, um paciente do sexo masculino de 14 anos, com acuidade visual de 20/100 no olho direito, 20/200 no olho esquerdo, com alta hipermetropia, e as alterações descritas nos exames da avaliação multimodal, eu gostaria de abrir para hipóteses diagnósticas. Muito bom, excelente.
Então, 14 anos, uma queixa já antiga de alteração de visão, provavelmente ele tem essas alterações maculares já há mais tempo, né? André, como é que você abordaria esse paciente? Algum diagnóstico, algum outro exame, alguma ideia? Bom, é um paciente que é autismo hipermétrope, né? Eu não sei se ele tem chegou a ser apresentada a biometria dele para cálculo de comprimento É, axial? é por volta de 16 milímetros, é 16. bastante pequeno ainda, Eu né? acho que abaixo de 20 milímetros, né? A gente pode pensar já em quadro de nanoftalmo, né? Isso, E esses quadros de nanoftalmo se caracterizam por um globo ocular de um diâmetro axial pequeno e uma série de alterações relacionadas a esse diâmetro axial pequeno, né? A alta hipermetropia, disco óptico congenitamente cheio. Aqui, mais do que isso, além disso, tem as drusas de nervo óptico, né? A gente observa essas lesões hiperautofluorescentes no nervo, né? Compatíveis com isso. drusas de nervo óptico. Esses pacientes, por terem um menor comprimento axial, podem ter uma redundância da retina, né? Então, de alguma forma, essa alteração macular pode ter relação com a redundância da retina, né? Num espaço ocular menor do que o habitual, né? E algumas alterações mais graves que esses pacientes podem apresentar, como síndrome de fusão uveal, né? São quadros um pouco mais graves do que a gente observa aqui. Eventualmente, eles podem ter alguma relação também com algum quadro sindrômico, né? Alguma alteração genética. A Gabriela descreveu algumas alterações do eletroretinograma, é isso? Isso, André. Ele tem uma redução grande, tanto da fase escotópica e afotópica, tanto de onda A e B. Entendi, entendi. Ele O tem que um remete a uma quadro, alteração, isso, de uma distrofia uma semelhante à retinose pigmentar, certo? retinose, né? Chegou a fazer algum painel genético? Talvez fosse interessante, né? Ainda não. Então, Certo. uma ideia, né, André? Uma ideia é avaliar o que ele pode ter. É que ele tem uma combinação de fatores, André. Ele não tem só o quadro que a gente poderia chamar de retinose pigmentar, ele tem essas alterações periféricas. Ele não tem alteração pigmentar, né, que a gente vê na retinose pigmentar, mas ele tem um eletroretinograma bastante alterado, né, que sugere, então, que ele tenha mesmo uma distrofia de retina, certo? Aparentemente, ele tem uma perda de visão central, mas por um edema. O edema pode afetar a retinose pigmentar? Pode, mas ele tem um edema muito grande, parece que ele tem mais esquise aqui também. E além disso, André, se você for ver aqui a fóvea, parece que ele tem uma fóvea plana também. Você vê que a depressão não forma adequadamente aqui, né? Ele tem drusa de nervo óptico, né? Também, e tem o nanoftalmo, que pode aparecer com retinose pigmentar em algumas síndromes, certo? Então, alguma ideia? Então, assim, eu acho que eu concordo com tudo que você falou. Tem alguma forma da gente juntar esses dados todos e falar um diagnóstico só? Doutor Sérgio, Oi, Lívia. oi. Já foi apresentado em uma reunião alguns anos atrás, Um ano mutações atrás. no gene MFRP, Isso, para isso, nanoftalmo, drusa de papila, esquise, retinopatia pigmentar. isso. Eu iria para esse Então, lado. então, o ano passado a gente apresentou uma família que não é a mesma família desse paciente. Eles tinham glaucoma também, e Uhum. por causa do nanoftalmo, né? Esse paciente não tem. Com as mesmas características. Então, eles tinham um nanoftalmo, tinham um retinose pigmentar, tinha edema macular com uma fovioesquise, tinha um drusa de nervo óptico e tinha alterações do MFRP. Então, o André descreveu tudo, todas as alterações que esse paciente tem, e, e a Lívia falou de uma alteração genética que esses pacientes podem ter, que pode combinar todas essas alterações formando essa síndrome, né? Que é esse gene MFRP, né? Então, é uma hipótese diagnóstica. Alguma outra? Acho que a gente fica por aí, né? Cleide, você chegou a ver esse caso?
Não, Chegou não a ver cheguei, mas agora? assim que eu vi a imagem, eu me lembrei dessa síndrome que a Lívia Isso. citou. Já teve um Isso. caso no HC que o Cabral descreveu, junto com, acho que era do Walter o caso. O ano passado a gente viu uma, e, enfim, não sei o quanto que é raro, mas já é a terceira que eu vejo. É. E do ano passado a gente mostrou pai e filho. Era uma Eu me família. lembro que tinha um glaucoma bem avançado, por conta do Isso, nanoftalmo. E até a gente isso. aventou a possibilidade de que ele tinha, além do edema, tem esses espaços cistoides na nuclear interna, que talvez tivesse alguma associação com o glaucoma avançado que ele tinha. Esse paciente tem glaucoma, não? Esse paciente não tem glaucoma. Não tem glaucoma, tá. Isso é normal. É. Aham. Apesar de ter uma câmera rasa. Sim, Certo, Gabriel? Correto, professor, mas sem desenvolvimento de glaucoma até então. É. naquele outro ele tinha o glaucoma avançado, uma escavação subtotal, e tinha esses espaços cistoides na nuclear interna que iam até a papila, todo o feixe papilomacular. Então, a gente não sabia se esses espaços eram do edema da própria síndrome, mas também se tinha um componente de atrofia axonal aí relacionada com glaucoma avançado. Né? Isso. Geração axonal retrógrada, né? Axonal retrógrada. Então parece que não é, né? Esse Desse paciente aqui, né, tem como desse alterações não tem parecidas. glaucoma, então deve ser parte da síndrome só mesmo, né? Exatamente, exatamente. Tá, então, excelente. Então, a gente descreveu o paciente com todas essas alterações, fecha um diagnóstico, a gente vai ver, então, como o André sugeriu no início, se esse paciente tinha um painel genético Só para citar apresentado. diagnóstico diferencial, tem uma outra síndrome chamada senior locking, que também dá drusa de papila, uma alteração pigmentar, mas não dá nanoftalmo, só para fazer diagnóstico diferencial. Perfeito. Então, Gabriela, você segue, vê se você mostra aqui um painel genético desse paciente e faz uma revisão? Correto, professor. Então, o diagnóstico firmado para esse paciente realmente é essa síndrome relacionada ao gene MFRP, que inicialmente foi descrita como um complexo de relação de nanoftalmo, retinose pigmentar, foveosquise e drusa de papila. Então, fazendo um breve retrospecto histórico sobre a síndrome, em 1999, foi descrita a primeira associação entre retinose pigmentar, nanoftalmo e drusa de disco óptico. Apesar de previamente já ter descrição de associação de nanoftalmo com retinose pigmentar, bem como retinose pigmentar com drusa de nervo óptico, a associação simultânea dessas três alterações foi descrita inicialmente pelo oftalmólogo em 99. Porém, a primeira descrição formal da síndrome foi apenas em 2006, em que foi avaliado uma família mexicana, em que apresentavam 2 irmãos com as alterações compatíveis com a síndrome, e foi feito painel genético detectado a mutação no gene MFRP. Em 2008, o Ophthalmology publicou o segundo relato de outra família, dessa vez uma família espanhola, que também contemplava as alterações da síndrome, bem como o painel genético compatível. Então, trata-se de uma síndrome ocular hereditária rara, cuja herança é autossômica recessiva, principalmente nos casos familiares. A mutação se encontra no gene MFRP. Esse gene localiza-se no braço longo do cromossomo 11 e ele é responsável pela codificação da proteína Membrane Freezer Related Protein. Essa proteína ela é expressa no EPR no corpo ciliar e atua no crescimento ocular, bem como no funcionamento da retina e do EPR. Então, pensando na importância do MFRP para o crescimento axial, tanto pré quanto pós-natal, e no processo de hemetropização, Sandy e colaboradores publicaram esse artigo, cujo objetivo foi analisar a diferença entre pacientes portadores da mutação em homozigose e pacientes normais. Então, inicialmente, eles fizeram análise histoquímica e foi detectado que o MFRP se expressa inicialmente a partir da 14ª semana de gestação, não tendo, portanto, influência na formação do cálice óptico. Por isso que esses pacientes geralmente apresentam alterações relacionadas ao crescimento axial, mas não alterações de malformações oculares propriamente ditas. Dito isso, feito a comparação entre os pacientes com a mutação e os pacientes normais, eles chegaram a alguns resultados que estão configurados nas imagens. Então, na primeira imagem, a gente consegue perceber a comparação do crescimento axial dos pacientes com a mutação e dos pacientes normais. Então, o círculo vazio contempla os pacientes em homozigose com essa mutação,
e percebe-se que os adultos com essa mutação, eles apresentam um comprimento axial menor que um recém-nascido normal. E, dando seguimento, o círculo fechado contempla o comprimento axial normal de um adulto normal. Outras conclusões evidenciadas na segunda imagem são que esses pacientes em homozigose apresentam uma alta hipermetropia de grandes dioptrias, acima das 12, 14 e assim adiante, o comprimento axial já citado. Esses pacientes também apresentam um raio de curvatura corneana reduzido, o que implica numa maior curvatura corneana. Apresentam uma câmara anterior rasa e um espessamento do cristalino. Então, com todas essas alterações de resultados descritos, eles concluem que a função embrionária no MFRP é necessária para que o olho atinja o comprimento axial adequado tanto no nascimento quanto no período pós-natal. E não só isso, mas sabe-se que o crescimento axial do globo ocular é o principal mecanismo pelo controle refracional e hemetropização das crianças nos primeiros anos de vida. Então, mostra também a importância do MFRP no controle das ametropias das crianças com essa mutação. Dando sequência à apresentação clínica desses pacientes, primeiro reforçar aqui, não há alterações sistêmicas, então as alterações são restritas ao globo ocular. E o espectro fenotípico é bem variável, apesar de existir uma descrição formal com algumas características restritas, existem descrições de algumas alterações principais, dentre elas, nanoftalmo, alta hipermetropia, drusas de papila, edema macular cistoide, retinose pigmentar, foveosquise, glaucoma por um fechamento angular, dobras de retina e hipoplasia foveal. Todas as alterações que estão sublinhadas são as alterações que estavam contempladas no paciente do caso. A única alteração das principais que o paciente não apresentava era o glaucoma por um fechamento angular. Então, dando sequência, eu trago esse artigo que traz um relato de uma família espanhola em que 2 irmãos eram afetados, apresentavam um espectro fenotípico bem similar e apresentavam um painel genético compatível com a mutação do gene MFRP. Então, aqui a gente consegue evidenciar a ângioplastia do olho direito dos 2 pacientes, mostrando essa hiperfluorescência em efeito em janela por uma atrofia do EPR na periferia, bem similar à ângioplastia do paciente apresentado aqui hoje. Em seguida, o corte macular do B-scan dos 2 pacientes também bem similar, mostrando um espessamento difuso da retina, essas dobras papilomaculares e alguns processos de esquise em formação nas camadas externas da retina. Em seguida, eu trago outro relato de outra família, uma família portuguesa, que também apresentava 3 irmãos afetados, e eles trouxeram a avaliação multimodal da irmã mais velha, que apresentava essas alterações, esses pontos amarelados na média periferia, também bem similares ao paciente apresentado, e cabe aqui ressaltar que a literatura descreve que não necessariamente esses pacientes precisam apresentar espículas ósseas associadas para que se configure um quadro de retinose pigmentar nessa síndrome. Então, esse paciente aqui, por exemplo, não apresentava espículas, mas apresentava mutação compatível. Na ângioplastia da imagem superior do lado direito, a gente consegue perceber uma redução da zona vascular da fóvea, e no OCT é evidenciado mais uma vez as esquises e uma hipoplasia foveal importante nesse caso. Dando seguimento, eu trago o artigo que a doutora Cleide comentou, é um artigo publicado no nosso serviço pelo doutor Leandro Cabral e colaboradores, e foi a primeira descrição sobre uma possibilidade de tratamento para edema macular cistoide nesses casos de pacientes que apresentam mutação do gene MFRP. Então, o caso em questão trata-se de um paciente de 52 anos que apresentava o painel genético compatível e apresentava uma acuidade visual de 20/200 em ambos os olhos. O paciente foi submetido a uma fasectomia, porque apresentava uma catarata nuclear em ambos os olhos. Após a fasectomia, a visão melhorou de 20/200 para 20/100. Porém, o edema ainda permanecia. Então, nesse momento, foi instituído o tratamento com inibidor da anidrase carbônica tópico 4 vezes ao dia, durante 2 meses. Então, como a gente consegue perceber a comparação das imagens superiores para as inferiores, houve uma redução acentuada da espessura macular de ambos os olhos, bem como o incremento da acuidade visual. A paciente melhorou de 20/100 para 20/50 e se manteve com essa acuidade visual e com a retina seca pelos meses subjacentes ao tratamento. Então, consiste na importância de instituir uma possibilidade de tratamento para uma síndrome rara e que raros pacientes também apresentam edema macular cistoide, nesse caso, bem sucedido. Para finalizar, eu trago um artigo publicado no Netry,
que fala sobre a possibilidade de terapia gênica para esses pacientes com mutação MFRP. Então, foram utilizados um modelo animal pré-clínico, foram utilizados camundongos, e esses camundongos, eles receberam uma injeção subretiniana via vetor viral, contendo o gene MFRP de um camundongo saudável. Então, essa aplicação ela foi feita no 5º dia pós-natal, e 2 meses após essa aplicação, houve uma comparação entre os olhos que receberam a terapia gênica e os olhos dos camundongos que não receberam a terapia gênica. Então, quais foram os resultados? Na primeira imagem superior do lado esquerdo, a gente consegue evidenciar que houve um incremento da espessura da retina de 230 para 242 micras. Então, isso mostra ou sugere que possa se ter um resgate das camadas celulares da retina com o uso da terapia gênica. Na imagem superior do lado direito, em verde, a gente consegue evidenciar os pacientes que receberam a terapia gênica, houve um importante aumento do comprimento axial comparado aos pacientes em vermelho, que são os pacientes que apresentam a homozigose e não receberam a terapia gênica. E na imagem inferior, percebe-se em verde também um incremento da amplitude tanto da onda B quanto da onda A, mostrando que houve um restabelecimento da função elétrica da retina, e isso mostra um aumento de atividade tanto das células das camadas internas, bem como de fotorreceptores. Então, esse estudo traz resultados satisfatórios e mostra que a terapia gênica pode ter um grande sucesso nesses pacientes. Então, era isso. Gostaria de agradecer a todos pela atenção e desejar uma boa noite. Ótimo, Gabriela. Excelente, tá? Parabéns. Parabéns pela apresentação, pela revisão. Nossa, como esse ambulatório é rico de pacientes, né? Casos tão raros, a gente vê 3 famílias afetadas. Impressionante. Então, parabéns, Gabriela. Ô, Sérgio, Agora, eu acho que a evolução desse vai ser um Oi, pouquinho... É o Hélio que está falando? Bom, Coelho. eu que compartilhei um pouquinho da evolução desse caso, mas eu acho que o desenho dele é um pouquinho diferente do que o Leandro apresentou. A gente seguiu o mesmo tratamento do Leandro, mas ele tem uma redundância, né? E aí a gente queria ver, com o uso da cetazolamida, o quanto que enxugava e quanto que ficava de redundância, né? Para ver se só com isso melhoraria a visão. Eu instituí o tratamento, não lembro como é que foi a evolução, Gabriela, dessas primeiras semanas. Acho que foi pobre, né, a resolução do processo, mesmo porque o desenho era diferente aí você vê que a redundância ela é maior. Eu acho que os 3 casos que a gente tem são casos com espectros diferentes da doença, né? E cada vez mais nós vamos aprender, porque são eventos ímpares, né, de nanoftalma. Cada um se apresenta de uma forma diferente. Eu não sei se esse, pela redundância, talvez uma intervenção cirúrgica futura, não agora, porque, se eu não me engano, o paciente é jovem, e aí a intervenção cirúrgica ela é um pouquinho mais agressiva, um pouco mais difícil, né? Mas como o Walter mostrou lá, o Leandro, no outro caso, como teve uma melhora na evolução logo depois de uma cirurgia de catarata e depois com o tratamento, às vezes o olho crescendo um pouquinho, não sei se, apesar da deficiência do gene aí, se a gente, num futuro, a gente consegue cirurgicamente dar alguma coisa melhor para ele, né? Porque a redundância ela é grande em comparação com o caso que o Leandro apresentou, sugerindo uma terapêutica que nunca ninguém propôs, né? Perfeito, Terão. Ótimo comentário. Excelente. Muito bom. Gabriela, só descompartilhar, o Luiz compartilha e a gente passa para a imagem da semana. O Luiz, ele é fellow de retina, então eu vou apresentar a segunda parte, que é a imagem. Estão me ouvindo? Sim, dá para ouvir. Perfeito. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Luiz Cláudio Pimentel, eu sou fellow do 1º ano do serviço. Eu vou apresentar a imagem da semana. Eu gostaria de agradecer ao professor Sérgio Pimentel pela ajuda na elaboração da apresentação e escolha do nosso caso de hoje. Bom, o nosso caso é de uma paciente do sexo feminino de 55 anos, com histórico de hepatite C, e que havia procurado o serviço com queixa de embaçamento visual em ambos os olhos e acuidade corrigida de 20 e 32 em ambos os olhos, sem alterações no segmento anterior e com a fundoscopia apresentada abaixo.
Tendo em vista as alterações fundoscópicas, eu gostaria primeiro de abrir para possíveis hipóteses diagnósticas. Muito bem. Então, eu queria perguntar para quem está assistindo no chat, se alguém no chat tem, antes dos assistentes aqui responderem, se alguém tem alguma ideia escrevendo aqui nas mensagens, do que vocês acham que isso pode ser. Então, quadro bilateral que afeta preferencialmente o polo posterior. A gente não vê envolvimento do nervo, mas vê envolvimento difuso na retina, desses pontinhos amarelados. Então, paciente de 55 anos, hepatite C. Posso fazer uma pergunta, Sérgio? Pode, André. Esse paciente foi submetido a que tipo de tratamento para hepatite C? Ribavirin, interferon? Então, tem isso, Luiz? Tem o tratamento ou só tem o histórico? Não, essa imagem eu peguei de um artigo, ele não mencionava com qual medicação foi realizado o tratamento. Então, recentemente você tem tratamentos eficazes para hepatite C. Anteriormente você usava o interferon, né? Mas o interferon custa mais com o exudato algodonoso, certo, André? Então parece que não tem relação, parece que a hepatite C é uma pegadinha. Nem a hepatite C causa isso, nem as medicações que ele possa ter usado causam essas alterações. Mas é importante para a gente ver toxicidade, certo? Então, a Amanda, depois você comenta, André. A Amanda Venturini está dizendo distrofia cristalina de Biet, é um diagnóstico diferencial importante, mas o Biet dá várias outras alterações no polo posterior, depois a gente vai mostrar a foto aqui do Biet, mas faz parte do diagnóstico diferencial, tá? Ótimo, em geral a visão é pior, né, no Biet, aqui a visão é melhor, mas então o Biet é um diagnóstico diferencial, mas não é o que ele tem. Alguma outra ideia? André, você falou da hepatite, alguma ideia? Porque a toxicidade não é pela medicação aqui da hepatite. Alguma outra ideia, não? Algum depósito autoimune? Tá, então algum depósito, né? Então, tá esquentando. Alguém tem alguma outra ideia aqui? Doutor Sérgio, essa paciente tinha história de uso de droga intravenosa? Para a gente pensar em Tinha. retinopatia. Aí ficaria com retinopatia por talco. Isso, tá? Então é isso mesmo. Então ela tem esses pontos brancos, não deixa de ser um depósito, né, André? Um depósito de talco. Para você deixar um comprimido ficar endurecido para usar para usuário de droga, você usa uma substância para enrijecer essa droga nesses comprimidos, para a pessoa dissolver e fazer uso endovenoso, né? Então, você não tem uma retinopatia causada pela droga, pela droga ilícita que você está usando, mas pelo medicamento que está associado a ela, né? Que são o que é chamado genericamente de talco, né? Isso acaba embolizando para a circulação arterial pelo pulmão. Então, a veia vai para o Luiz vai fazer então uma revisão. É isso aí, Lívia. Algum comentário aqui? Então, a história da hepatite C não é tão pegadinha, né? Porque esses pacientes geralmente que usam várias drogas, tem hepatite, tem AIDS, tem junto uma série de doenças juntos. Esses Pode ser usuários de drogas Cleide. endovenosas. Pode ser, ótimo, ótimo. Outra diagnóstico diferencial é a cantaxantina, certo, Cleide? Só que é mais avermelhado, né? O depósito amarelado, a cantaxantina, né? Que eles usam em bronzeador, né? E que Isso. também é Aqui no Brasil, assintomático. acho que não. Tem relato americano, né? Os americanos que usavam, né? É, Hoje a gente usa protetor solar, não bronzeador, né? Não é? isso. A Mas a gente teve uma cantaxantina vez uma paciente no ambulatório, nem era do ambulatório, alguém que me mostrou que tinha depósito, provavelmente era cantaxantina. Na verdade, os pacientes negam, né, que usam esses, que são, esses bronzeadores também não são fáceis de achar, não sei se são proibidos, mas ela foi difícil de contar que usava um bronzeador, que provavelmente tinha a cantaxantina, mas é completamente assintomático. Ótimo. É isso aí. É isso aí.
Então, Luiz, você faz uma revisão para a gente? Sim. Só Retinopatia uma portal? pergunta. Esse Oi, paciente fala. não tinha nenhuma oclusão? Uma vez a gente viu no nosso ambulatório o Tem, paciente com embolia por talco e tinha vários pontos de oclusão, parecia uma sim. maculopatia isquêmica. Então, esse não tinha. Esse aqui não tinha, Cleide, mas tem relatos, o Luiz vai mostrar, até de retinopatia proliferativa, por isso, Sim. Sim. né? Então, Luiz, mostra os outros, outras avaliações aqui e depois você faz a revisão, tá bom? Perfeito, professor. Então, só para mostrar a análise multimodal, aqui o OCT do paciente revela a localização das alterações apresentadas e a gente consegue perceber que são intra-arteriolares e acabam aparecendo como pontos hiperreflectivos e como ali já matou a charada, o paciente fazia assim uso de droga endovenosa há vários anos. E aqui nessa imagem, uma ótica adaptativa, nós conseguimos observar a localização intraarteriolar dos pontos que correspondem aos fragmentos de talco, né? Então, diagnóstico fechado por retinopatia por talco. A revisão, então. Vamos começar com a fisiopatogenia da retinopatia por talco. Ela é ocasionada pelo uso de substâncias ilícitas, em especial o metilfenidato e a metadona, que contém, que é adicionado junto a eles, como o professor falou, o silicato de magnésio, mais conhecido como talco. E esta é uma substância inerte. Os adictos acabam macerando as drogas, adicionando água e esquentam, e acabam aspirando com uma injeção e fazendo uso endovenoso. O talco presente na mistura ganha, então, a circulação venosa, e acaba passando até o pulmão, onde as partículas de maior tamanho ficam aprisionadas, formando granulomas. E o interessante a partir disso é que as lesões, com o passar de meses e anos, mantendo o uso da substância, ocorre uma vascularização colateral, que permite um shunt e passagem de partículas para a circulação arterial de forma direta. Além disso, partículas menores que 7 micrômetros podem transpassar diretamente para a circulação arterial, mesmo antes do surgimento desse shunt. Há também pacientes com forame oval patente, permite a passagem direta para a circulação arterial. Bom, o resultado disso é o acometimento sistêmico de órgãos, em especial para nós, a retina, aparecendo no fundo, na fundoscopia como cristais amarelados. O diagnóstico é feito pela anamnese, com histórico de uso de substâncias ilícitas endovenosas, e a análise multimodal. Na retinografia, nós observamos cristais amarelados pequenos de localização intraarteriolar, né, que são mais bem observados no head-free e na angiofluoresceinografia. Aqui, nesse caso em específico, nós conseguimos observar nas fases precoce e tardia as consequências vasculares, como atenuação e tortuosidade vascular, e na fase tardia nós conseguimos observar, inclusive, uma oclusão das arteriolas terminais. O OCT Spectral Domain demonstra os pontos de hiperreflectividade na retina interna, acompanhando a distribuição arterial da retina. No OCT Anface, no plexo capilar superficial, nós observamos a localização das partículas de talco dentro das arteriolas perifoveais. No plexo profundo e na retina externa, eles aparecem como pontos hiporreflectivos. Seria como um efeito de sombra ocasionado pelo depósito hiperreflectivo no plexo superficial. O OCTA no plexo superficial pode apresentar um aumento da ZAF, algumas áreas de redução do fluxo, e no plexo profundo, áreas de hiporreflectividade, parecendo como áreas de sombra, novamente pelo mecanismo de sombra ocasionado no plexo superficial. Dentre os diagnósticos diferenciais, como bem lembrado, nós estamos aqui a distrofia cristalina de Biet, que é uma distrofia autossômica recessiva no gene CYP4V2, que é caracterizada por depósitos cristalinos intrarretinianos associados à atrofia do EPR coriocapilar.
Pode haver também acometimento do estroma anterior da córnea, importante lembrar esse acometimento. Na análise multimodal, a fundoscopia apresenta cristais intrarretinianos, né, mas bem observados aqui também no RED-FREE. Na autofluorescência, típico a atrofia difusa do EPR. O OCT mostra a localização dos cristais de forma intrarretiniana, a nível do EPR, e disrupção da retina externa. Como diagnóstico diferencial, temos também o MACTEL tipo 2, né, a doença adquirida, caracterizada por ectasia capilar retiniana, que afeta os plexos vasculares maculares, e que pode haver depósitos cristalinos próximos às telangiectasias em até 50% dos casos. Nesses casos em que há depósito cristalino, observa-se uma distribuição anular ao redor da fóvea, aqui demonstrando nessa retinografia. O OCT típico, a gente consegue diferenciar de forma fácil com as típicas cavitações, e no OCTA aparecem os vasos telangiectásicos nos plexos superficial e profundo e ausência de fluxo vascular na retina externa. Um outro diagnóstico diferencial, como o professor e a doutora Cleide citaram, é a retinopatia por cantaxantina, que é um pigmento carotenoide natural. Ele pode ser ingerido através de frutas, vegetais, peixe e em corantes também, mas está mais relacionada com o uso de bronzeamento da pele. Na retinografia da retinopatia por cantaxantina, nós observamos uma distribuição anelar, né, circundando a fóvea e do nervo óptico. O OCT espectrodomínio demonstra múltiplos pontos hiperreflectivos, sem atenuação posterior, que são predominantes na plexiforme interna. Em relação às complicações da retinopatia por talco, embora raras, elas são consequências de uma retinopatia isquêmica, já que ocorre uma oclusão nas arteríolas terminais, como demonstrado na análise multimodal. E essas consequências, complicações, acabam sendo pelo desenvolvimento de neovascularizações, seja de disco, neovaso de retina, combinando com hemorragias vítreas de repetição, inclusive descolamento de retina regmatogênico. Descolamento de retina tracional. No tratamento, nós, obviamente, devemos orientar o paciente a interromper o uso das drogas endovenosas e tratar as complicações em si. Em caso de neovascularização, a realização da panfotocoagulação e, se apresente descolamento de retina tracional, indicado a vitrectomia via Prasplana. E é isso que eu tinha para apresentar. Obrigado a todos. Parabéns, Luiz, excelente. Excelente apresentação, a revisão. Obrigado pelos comentários de todos aqui. E agora a gente vai compartilhar o artigo. Quem vai apresentar o artigo é a Thais Kondo, que é R2. E o artigo, enquanto a Thais coloca, o artigo fala de correlação de atrofia macular em pacientes com uso de antiangiogênico. Isso é uma controvérsia que já tem certo tempo, e se imputava os antiangiogênicos por acelerar a atrofia macular em pacientes que tratam de DMRI exudativa. A outra hipótese, que é a mais provável hoje, e esse artigo mostra isso, é que a atrofia está relacionada com o tipo de neovascularização que o paciente tem. Então, o risco maior em pacientes com neovascularização tipo 3 com RAP, né? E é o que esse artigo vai mostrar. Esse artigo é um pós-hoc do Harbour, é um artigo que comparou ranibizumab em 2 doses, 0,5 miligrama e 2 miligramas, então você vê doses diferentes, a dose maior, se fosse relacionada à atrofia com antiangiogênico, com dose aumentada, a dose maior deveria causar mais atrofia em 2 anos que esse estudo comparou esses pacientes. E em forma de tratamento, esse estudo comparou também tratamento mensal com tratamento PRN. Então, o mensal deveria dar mais atrofia, e não foi isso que eles encontraram. Eles encontraram maior risco de atrofia, maior número de pacientes, maior frequência em pacientes com neovascularização tipo 3. Então, a Thais vai esclarecer tudo isso e detalhar. Thais? Boa noite, me escutam? Sim.
Bom, então, boa noite, meu nome é Thaís, eu sou residente do 2º ano e vou apresentar hoje o artigo da semana. Gostaria de agradecer ao Dr. Sérgio Pimentel pela escolha do artigo e também pela ajuda na realização dessa apresentação. Então, o nome do artigo está em tela, foi publicado recentemente em novembro de 2022 na Academia Americana de Oftalmologia, e ele começa trazendo uma introdução sobre DMRI neovascular, sendo uma importante causa de deficiência visual grave. O tratamento hoje com VEGF é o padrão ouro no manejo desses pacientes com DMRI, especialmente aqui no artigo ele vai tratar sobre o ranibizumab. Apesar da terapia anti-VEGF ser bem difundida, também bem usada, a gente ainda observa alguns olhos evoluindo para atrofia macular. Como o Dr. Sérgio já comentou, ele vai fazer uma análise sobre a Harbor Trial, que foi um estudo que pegou olhos de pacientes com DMRI com membrana neovascular ativa em região subfoveal e tratou esses pacientes com ranibizumab nas doses de 0,5 mg e 2 mg nos regimes mensal e PRN. O artigo também fala bastante sobre a avaliação multimodal e a importância da gente usar todo o nosso arsenal para determinar e diagnosticar melhor o DMRI neovascular. E também, como o professor falou, ele cita a nova nomenclatura das membranas neovasculares pelo Conan Study Group, que foi quem alterou a nomenclatura recentemente, sendo que a neovascularização de coroide oculta clássica e REP agora são denominados membranas neovasculares tipo 1, 2 e 3, respectivamente. Bom, então o objetivo do nosso artigo era determinar a prevalência da atrofia muscular no início do estudo, determinar também a incidência da atrofia macular durante o tratamento com ranibizumab e determinar as associações entre fatores demográficos, as características oculares dos pacientes e também o tratamento da DMRI neovascular com o desenvolvimento da atrofia macular após os 24 meses. Bom, esse estudo fez uma análise retrospectiva de dados do Harbor Trial, que foi um estudo de fase 3, randomizado, multicêntrico, duplo cego e controlado, onde eles avaliaram 1.097 olhos de pacientes com DMRI neovascular acima de 50 anos e virgens de tratamento para DMRI neovascular. Esses pacientes foram submetidos ao tratamento com ranibizumab em diferentes doses e também em diferentes regimes. Logo em seguida, o nosso artigo analisou retrospectivamente as imagens, então foi feita uma avaliação multimodal com angiofluorescenografia, o OCT Spectral Domain e também a retinografia. Esses exames de início foram avaliados por 2 pessoas diferentes. A atrofia macular no OCT também foi analisada por avaliadores treinados, e a atrofia macular foi classificada conforme os itens que eu citei aí. Então, zona de hipertransmissão acima de 125 micra, zona de atenuação ou interrupção do EPR também acima de 125 micra, evidência de degeneração de fotorreceptores, então afilamento da camada nuclear externa, a perda da membrana limitante externa e também a perda da zona elipsoide ou da zona de interdigitação. E como critério de exclusão, eles tiraram os pacientes que apresentavam outras alterações de EPR. Fizeram uma análise estatística retrospectiva, então, dos 1.097 olhos do Harbor, eles pegaram 593 que não tinham atrofia macular no início do estudo e pesquisaram 2 desfechos, a atrofia macular após os 24 meses e os fatores de risco para o desenvolvimento da atrofia. Bom, de resultados, eles pegaram, então, 922 olhos do estudo Harbor e também outros 919 olhos. Na tabela, eu coloquei em azul ali a presença de atrofia macular, que foi semelhante nos dois grupos. A presença de membrana neovascular, que era mais encontrada no grupo do estudo, do Harbor. Em vermelho, as membranas neovasculares que não puderam ser classificadas, 87% quase no grupo dos outros olhos. E aqui eles citam que ou não foi feita a avaliação multimodal, ou então as imagens eram de má qualidade e não puderam ser usadas para classificação. E fluido subretiniano, fluido intrarretiniano e descolamento do EPR, que estava também mais presente no grupo Harbor. De resultado, eles concluíram que o desenvolvimento de atrofia macular após os 24 meses estava mais presente nos pacientes que apresentavam membrana neovascular tipo 3. E também avaliaram o risco de desenvolver atrofia macular após os 24 meses, encontrando como fatores de risco a membrana neovascular tipo 3 e a atrofia macular no olho contralateral. Eles também insistem que nenhuma outra comparação pareada foi capaz de estabelecer qualquer tipo de relação com o desenvolvimento da atrofia macular.
Aqui eu trago a imagem que eles disponibilizaram no artigo. Em vermelho estão os fatores de risco encontrados que tiveram razão de risco ou intervalo de confiança acima de 1, que é a atrofia macular no outro olho, e as membranas neovasculares tipo 3 em comparação com qualquer outro tipo de membrana neovascular. E o contrário também é verdadeiro em verde. As membranas que não são 3, comparadas com a membrana neovascular tipo 3, apresentaram um fator de risco menor. Então, membrana neovascular tipo 3 é um fator de risco independente, e aí ele cita duas hipóteses para isso: a relação com depósitos drusenoides subretinianos e o maior comprometimento do fluxo da córeo capilar. Os autores, inclusive, acreditam que a gente pode usar essas duas hipóteses para avaliar os nossos pacientes e até mesmo acompanhar para ver se eles eventualmente desenvolvem a membrana neovascular, ou atrofia macular, desculpa. A atrofia macular, desde o início, também dobra o risco no olho contralateral, e a melhor acuidade visual corrigida de início representa um menor risco de atrofia macular. Esse terceiro ponto foi uma conclusão do estudo Harbour e não do artigo em si, mas eu achei legal colocar só para a gente também saber. E ele também comenta que não há relação entre o tratamento com ranibizumab e risco de desenvolver atrofia macular, independente da dose ou do regime que for utilizado. As limitações do artigo são uma análise retrospectiva, os braços do tratamento do estudo Harbour foram agrupados, e as diferenças em dose e regime também foram avaliados em uma análise com múltiplas variáveis. Então, ele deixa de proposta aí para próximos artigos, próximos estudos, estratificar os tipos de membrana neovascular para avaliar melhor a resposta ao tratamento com anti-VEGF. É isso, obrigada pela atenção. Parabéns, Thaís, excelente apresentação, tá? Excelente, resumiu muito bem. Mauro e Jorge, algum comentário aqui para esse artigo, os resultados? Eu falo primeiro, Mauro? Como você quiser. Nos comentários, o artigo realmente é muito interessante do ponto de vista que desmistifica uma crença bem enraizada e antiga, que foi que o anti-VEGF era o precursor de atrofia macular. E isso foi por muito tempo, e esse artigo nos traz dados mostrando que não depende do regime, da dose da anti-VEGF, mas sim do tipo de membrana, que pode propiciar um aumento de atrofia, principalmente membrana tipo 3, depois a membrana tipo 2, depois membranas místicas e, por último, membrana oculta tipo 1. E com isso, podemos continuar tratando nosso paciente decorrer da necessidade com maior ou menor frequência, sem carregar a ideia de que a atrofia está sendo induzida pela nossa injeção. Mas a apresentação foi excelente. Obrigado, Jorge. Excelente. Ótimo. Mauro? Parabéns pela apresentação, mas, no fundo, precisaria dar uma olhada em boa parte a base para a gente acreditar que os anti-VEGFs, o tratamento crônico, pode levar a aumento de atrofia geográfica, vem do estudo CAT, onde havia uma relação dose-dependente. Então, o grupo que recebia mais ranibizumab tinha mais chance de ter atrofia geográfica. Eu não sei se esse estudo Harbour, ele dá uma resposta definitiva, mas eu acho que relativiza mesmo essa hipótese. Lembrar que também não é que do nada se achou que, olhando o estudo CAT, havia um aumento de atrofia geográfica. Existe uma base científica, um racional ali biológico, uma plausibilidade biológica do porquê o tratamento intensivo de anti-VEGFs leva mais atrofia geográfica. Então, na teoria, o anti-VEGF ele consegue, ele fecha as fenestrações da córeo capilar e isso pode danificar o epitélio pigmentar da retina. Então, eu acho que é uma pergunta que fica aí meio em aberto ainda, mas eu acho que é um dado a mais interessante e relativiza mesmo a importância que a gente dá a isso. Eu acho que essa história de ser dose dependente, a gente também tem que ter um pouquinho de cuidado, porque os estudos eles não estão sendo muito consistentes, né? Então, tem alguns estudos que você aumenta a dose do anti-VEGF e você não tem uma maior eficácia. Também, possivelmente, a gente também não esperaria dados de segurança
maiores ou menores se a gente não tem dados de eficácia maiores ou menores. A questão de ser dose dependente ou não, no fundo, também acho que tem que ser levado um pouco de forma mais relativa. Mas, de novo, acho é um estudo bacana, é um estudo grande, um número grande de pacientes, acho que acaba relativizando essa noção que a gente tem de que o tratamento intensivo crônico de anti-VEGF pode levar ao aumento da incidência de atrofia geográfica. Particularmente, eu tomaria cuidado nos pacientes que têm maior risco, que é justamente os pacientes com o REP. E a ideia do Freund é justamente essa, que ele sugeria tratar diferente. Os pacientes com REP, por serem mais, com inervação tipo 3, por serem mais propensos à atrofia geográfica, ele trata com menos anti-VEGF. Então, ele prefere tratar com um regime tipo PRN, onde você minimiza o uso do anti-VEGF. E os pacientes com membrana tipo 1 têm menos chance de ter anti-VEGF e ter atrofia geográfica, ele usa, enfim, de uma forma sem muita preocupação em relação à atrofia geográfica, ele prefere usar o tratar e estender, enfim, um regime que não vai ter essa minimização teórica do uso do anti-VEGF. Excelente, Mauro. Excelente. Mas esse artigo refuta um pouquinho essa estratégia terapêutica, né, do Freund. É interessante. Mas eu daria uma olhada, eu não lembro dos dados exatos assim do CAT, né, assim, por que a gente formulou, por que a gente abraçou essa teoria, mas eu lembro que tinha a teoria com a plausibilidade biológica e tinha a confirmação com o CAT. Acho que surgisse esse outro estudo, seria interessante revisitar o outro estudo, os outros que baseavam essa, enfim, ideia nossa e ver, enfim, rediscutir essa história. Eu acho que o Harbour foi o primeiro estudo que não mostrou essa relação entre o número de doses e aumento da atrofia geográfica. Isso foi uns 3, 4 anos atrás, quando eles lançaram esse estudo pós-hoc, depois dos estudos do CAT, do Ivan e outros menores que mostravam o contrário, né? A relação entre o número de doses e a atrofia geográfica. Agora, nesse estudo, o que eles dizem é que, possivelmente, o erro, que eles consideram erro no CAT, é que eles fizeram uma análise pós-hoc e que foi baseada numa amostra que não foi desenhada para esse fim. Então, mas esse mesmo erro também pode estar acontecendo no Harbour. Também eles estão fazendo um estudo pós-hoc analisando dados que não foram planejados com esse objetivo. Mas, enfim, então, eu acho que concordo com o Mauro que a gente ainda tem que ter um pouco de cuidado com isso, independente do fato de que a membrana tipo 3 certamente é a mais propensa para atrofia geográfica, né? Muito bom, excelente apresentação da Thaís, que falou que vai fazer retina no R3, será muito bem-vinda. E os comentários aí do Jorge, da Cleide e do Mauro, tá? E a gente volta então na quinta-feira que vem, certo? Queria agradecer a participação de todos, aí a Gabriela que apresentou o caso clínico, o Luiz que fez a apresentação da imagem, e a Thaís que fez a apresentação do artigo. Agradecer todos os comentários, Lívia, Cleide, Mauro, Jorge, André, né? E os comentários aqui no chat, né? Tem o Moto G50, que eu não sei quem que é a Moto G50, então não consigo agradecer, mas eu agradeço a Amanda Venturini também que comentou, tá bom? Um abraço para todos, ótima sexta-feira e ótimo final de semana. A gente se vê na quinta-feira que vem com 2 casos cirúrgicos. Um abraço.